Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez a paz do Senhor, externando mais uma vez a minha gratidão a Deus, por Ele ter me dado esta oportunidade de poder estar com os irmãos, colaborando, apesar que a igreja aqui em Jundiaí é uma igreja privilegiada, toda a igreja é privilegiada, né? Mas tem um livro de George Orwell que diz que todos são iguais. Mas tem iguais que são mais iguais do que os iguais. E aí, toda igreja é privilegiada, mas a igreja de Jundiaí é mais privilegiada pelo pastor que Deus tem dado, que é uma bênção, que Deus tem dado ciência, conhecimento, e nós glorificamos a Deus. Tivemos a oportunidade de ouvir pastor Ezequias algumas vezes. Ele já esteve em Maceió, já na minha gestão, e estará de novo. Se vocês me emprestarem ele, eu levarei de bom grado. Mas se preocupe não, que depois eu devolvo. O machado é emprestado, né? E quero agradecer a Deus porque pastor Ezequias foi um instrumento de Deus para a ida do nosso missionário à Espanha. Sem a bênção dele, ficaria difícil, porque nós precisamos do apoio do pastor Cutiaro, pastor Marcelo, e foi fundamental, pastor. E eu quero publicamente aproveitar o ensejo para louvar a Deus pela sua vida e agradecer pela beneficência que o senhor fez para o reino de Deus ali na Espanha. Agradecer também o carinho com que fomos recebidos, já que esta é a última participação. Agradecer o carinho que fomos recebidos, mas um carinho muito grande do pastor, da irmã Ruth, né, que é um amor de pessoa, e da sua família, e dos obreiros aqui, irmão Carlos, né? Pastor Carlos, não sei se ele está por aqui, hoje eu não vi, mas não sei se não vê-lo, eu quero deixar de público um abraço para ele. Também o servo de Deus que foi nos buscar, pastor Eliseu, foi nos buscar, o pastor Zé Carlos foi ontem e hoje o pastor Eliseu. Muito obrigado, pastor, pela sua gentileza, que o Senhor lhe abençoe. Então, irmãos, vamos continuar com a palavra de Deus. Tudo nosso é baseado na palavra. Jeremias, sentados mesmo, vamos ler Jeremias 10, 23, que diz, Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Nessa tradução NAA, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem, esse é melhor, pastor, a NAA está melhor, mais clara, não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos, não cabe ao homem, irmãos, não cabe ao homem dirigir o seu caminho. Quando nós deixamos Deus e passamos a nós mesmos dirigir o nosso caminho, vai dar certo ou vai dar errado? Vai dar errado. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vimos ontem que a sociedade ocidental, ela nasceu à sombra da igreja, né? Nós vimos ontem que a igreja, depois da queda do Império Romano, ela formou a cultura ocidental. E a cultura ocidental influencia o resto do mundo. Essa é a verdade. Em todos os sentidos, a cultura ocidental influencia. Mesmo as culturas mais tradicionais, mais fixas, mas a cultura ocidental influencia. E, meus irmãos, nós vimos que essa cultura cristã, né, a cristandade, o que é a cristandade? A cristandade não é só os países de maioria cristã. A cristandade é não só a maioria cristã, mas a cultura daquela sociedade, os valores daquela sociedade, que eram cristãos e que hoje não são mais, não é? Com toda a dificuldade da igreja, mas a igreja foi o sustentáculo após a queda do Império Romano. Tudo ruiu, os bárbaros destruíram tudo, mas a igreja foi a única instituição que ficou de pé. E durante 1000 anos, houve a primazia da igreja.
com dificuldades, com defeitos, com falhas gravíssimas, mas a sociedade estava impregnada, de certa forma, com a cultura cristã. Na Baixa Idade Média, essa cultura cristã vai sendo minada e vem a Renascença, foi o que nós vimos ontem, o Renascimento. O Renascimento trouxe bênçãos, mas trouxe problemas também. Porque nós chegamos onde chegamos hoje, o Renascimento tem uma grande participação. Pois depois do Renascimento, veio o chamado Iluminismo. É apenas dando um passeio, né? Começando por René Descartes, que foi o cabeça, podemos dizer, o pioneiro do Iluminismo. E aí depois vieram inúmeros, do século XVII, século XVIII, que destruíram tudo. Não destruíram na prática, mas destruíram na filosofia. E a prática foi sendo posta e imposta ao longo dos anos, né? Até chegar hoje, que estamos chegando no ápice, vamos dizer, no ápice invertido da destruição da cultura cristã na nossa sociedade. E nós vimos que eles disseram que o passado foi trevas, condenaram tudo do passado, por isso que é chamado Idade das Trevas, e agora eles se chamam de iluministas, porque eles se autoproclamam iluministas, porque eles dizem que agora chegou o quê? A luz. Só no século XVIII, XVII, XVIII, é que eles dizem que chegou a luz, o que já é uma blasfêmia. Já é uma blasfêmia, porque a luz não veio com os chamados iluministas, a luz veio com aquele que disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará o quê, irmãos? Em trevas. Então dizer que do século XVII para cá foi que chegou a luz, é no mínimo uma blasfêmia contra Cristo. É uma arrogância, é uma prepotência luciferiana, de dizer que a luz veio depois dos iluministas. Isso a gente ouve na escola, e eles se gabam, né? Os progressistas, eles se gabam do iluminismo, que o iluminismo foi quem trouxe a civilização, foi quem trouxe a luz, mas quando a gente vai olhar, não é bem assim. Então, irmão, nós vimos isso, nós vimos que o modernismo, que depois passa a se chamar progressismo, ele nasce aí e vem baseado primeiro no agnosticismo. Nós vimos ontem, que ele se baseia no agnosticismo. A primeira base é o agnosticismo, e depois do agnosticismo vem o deísmo. O que é o deísmo, né? O agnosticismo é a dúvida. Deus pode existir e pode não existir, e se existe, não temos condições de conhecê-lo. Ele é incognoscível, ele é inatingível, e ele não é transcendental, ele não vem de lá para cá. É essa a base, né, vamos usar um pleonasmo, a base basilar do iluminismo. Depois, nós vemos que essa gente, ela se baseia também no humanismo, né? Baseia-se no humanismo. Deixa Deus de ser o centro, e quem passa a ser o centro, a partir daí? O homem, o antropocentrismo. O homem no centro. Agora não é mais amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Muda. Essa visão cristã, ela muda. Passa ao homem ser o centro. Os interesses, não os interesses de Deus, mas os interesses de quem? Do homem. Os interesses do homem acima de qualquer coisa. É o antropocentrismo. E nós vimos também que o modernismo progressista é imanista, é imanente. Eles dizem que nada vem de fora para dentro, mas tudo sai de dentro para fora. Não existe o transcendental, não vem nada de lá para cá. O homem é quem produz de dentro de si, está imanente nele, habita. Imanente é uma palavra latim que quer dizer habitar dentro. Tudo que produz, tudo que tem na terra, tudo de religião, nada veio de lá para cá. Tudo é imanente. Os homens é quem criam as religiões. Ah, irmão, mas eles se referem às outras religiões. Não, senhor. Inclusive, e principalmente na cabeça deles, a religião cristã.
Eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, porque eles dizem que Deus não falou com ninguém, que Deus não se manifesta a ninguém, Deus não falou com Moisés, Deus não falou com Elias, Deus não falou com Eliseu, Deus não falou com Daniel, Deus não falou com ninguém, segundo eles. Deus não tem comunicação com este mundo, se é, segundo eles, se é que Deus existe. Então aí vem essa tragédia que não é de agora, não foi agora, o ano passado, nem há 10 anos que aconteceu. Isso é eu diria uma construção, mas eu retorno, eu diria isso é uma desconstrução que vem sendo feita ao longo de quase 4 séculos, que vem sendo destruído tudo, ou melhor, há mais de 5 séculos que vem essa destruição. Quando o Brasil foi descoberto, essa desconstrução já estava começando, já estava iniciando. E nós vimos ontem, irmãos, a situação, né, do mundo hoje. E agora vamos ver a influência na igreja. Vamos ver um pouquinho mais forte hoje, com a ajuda de Deus, a influência do progressismo, do modernismo progressista na igreja. A gente nem sabe, a gente nem imagina, mas o modernismo progressista está. Ele não é que ele vai entrar, ele já entrou em muitas igrejas. E nós não somos melhores que os outros. Nós não somos melhores que as outras igrejas, que as outras denominações. Nós somos feitos de gente de carne e dente. É assim que diz lá no Nordeste. Nós somos feitos de carne e osso. E nós somos vulneráveis também. Eu falei ontem que o vento, Paulo fala de vento de doutrina. E vento não respeita a casa de ninguém. Se as portas estiverem abertas, o que é que ele faz? As portas e janelas estiverem abertas, ele entra, né? Ele entra, traz o pó, traz a poeira, traz o lixo, traz bactérias, traz tudo. Porque o vento não respeita a casa do rico, não respeita a casa do pobre, não respeita ninguém. E o vento entra e pode entrar na nossa igreja. E por que não dizer que em muitos setores da nossa igreja já entrou? E o pior, que a gente nem percebeu. Nós estamos como Efraim. A Bíblia diz que Efraim, os cabelos ficaram brancos e ele não soube. Vocês já viram essa palavra? Efraim encaneceu e não soube, envelheceu e não soube que tinha envelhecido. O profeta Oséias falando com o povo do norte. E às vezes as coisas acontecem com a gente e a gente nem percebe que está acontecendo. E hoje nós vamos ver, irmão, por favor, o tópico 3, se for possível que seja colocado na tela, o tópico 3 para a gente tentar. Primeiro, não, esse aí não é o tópico 3, é esse, em algarismo romano. Situação da sociedade em geral, e especialmente dos cristãos, que, sem nem saber, tornaram-se modernistas e progressistas. Muitos cristãos se tornaram e não sabem. O cabelo ficou branco e ele nem viu, porque também no tempo do profeta Oséias não tinha espelho, né? O cabelo ficava branco. Hoje, primeiro fiapo branco que aparece, né? A tentação é o quê, irmãos? É arrancar, né? Mas não adianta não, vai ficar careca. Se arrancar, vai ficar careca. Hoje tem espelho. No tempo de Oséias não tinha espelho, né? Os espelhos eram opacos, eram de metal, de bronze. Não dava para ver o cabelo branco. Então, muitas vezes as pessoas naquela época ficavam velhas. Se alguém dissesse, bem. E se alguém não dissesse, ele nem via o cabelo branco. E nós estamos em muitos setores da nossa igreja nessa situação. Primeiro lugar, de uma vez, vamos ver o tópico primeiro. Para vocês me ajudarem, leiam, por favor. Primeiro, número 1, 1, 2, 3. Muito bem. O modernismo progressista, ele diz que a religião não é divina. Ele diz que a religião é produto imanente. É produto o quê? Que sai de onde? A religião? De dentro do homem. Não é transcendente. Não vem de Deus. Não existe uma revelação única de Deus. Cada um, segundo eles, cada um pode produzir a sua própria, o quê, irmãos? Religião. Independente, ora, o camarada está aqui com o pastor Ezequias, mas ele tem ideias progressistas. Quem tem ideias conservadoras, quem tem ideias bíblicas, ele sabe que está debaixo de uma tutela espiritual legítima.
Ele sabe quem é conservador, quem crê no transcendente. Ele acredita que o pastor não está aqui por conta própria. Ele acredita que o pastor é uma autoridade, que Deus colocou sua vida abaixo da vida dele, para ser pastoreado por esse homem colocado por Deus. Mas o progressista, ele não acredita nisso. Ele não acredita que Deus levanta homens para pastorear nossas vidas, para cuidar. A Bíblia diz: obedecer aos vossos pastores, porque eles velam pelas vossas almas, como aqueles que o que, meus irmãos? Não de dar conta. Mas o modernista não acredita nisso. Mas é nada, eu vou obedecer o pastor Ezequiel, é nada. Ele e eu somos a mesma coisa. Esse é um pensamento modernista. Esse é um pensamento progressista. O progressista não aceita, nós vamos rever que o progressista ele não aceita a autoridade. Um dos pilares do progressismo, do modernismo, que foi esboçado muito claramente na Revolução Francesa e que é uma utopia. O que é utopia? A palavra utopia no grego quer dizer lugar nenhum, de onde vem a palavra topos, né? Utopia vem de topos, que é de onde procede topografia. Lugar nenhum, para uma utopia, a liberdade e fraternidade que eles pregaram, igualdade, liberdade e fraternidade, é uma utopia. Não vai a lugar nenhum, porque não existe. Não existe uma sociedade sem uma hierarquia. Uma sociedade, até no meio do reino animal, tem hierarquia. Tem ou não tem, irmãos amados? As abelhas, me ajudem, por favor. As abelhas, elas têm hierarquia? Tem ou não tem, irmãos amados? Tem. As formigas, elas têm hierarquia. Se tirar a hierarquia das formigas, se tirar a hierarquia das abelhas, a colmeia vai ruir, o formigueiro vai ruir, vai acabar a espécie das formigas e das abelhas. As manadas, né? Os gansos, aqueles gansos que voam, eles têm uma liderança. O Criador colocou, levanta um como líder para conduzir o voo. Aquele voo é conduzido pelo ganso que vai à frente. A gente não conhece isso aqui, porque nós não temos isso. Isso é mais nos países do hemisfério norte. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que isso influencia a igreja. O modernismo, ele não respeita nada, ele entra na igreja. É um vento de doutrina que invade. Abriu uma brechinha da porta, ele está entrando. Então nós vemos aqui, primeiro, a religião pode ser produzida por qualquer um. Mas é nada, eu vou obedecer ninguém, eu vou criar a minha própria religião. Mas, meu irmão, você não se batizou, você não foi ganho pela igreja para Jesus, você não prometeu no batismo, se obedeceu o pastor, né? Nas profissões de fé tradicionais, ainda tem, hoje em dia tem igreja que nem profissão de fé tem mais, nem pergunta nenhuma, batiza de qualquer jeito. Mas nós fomos criados com as perguntas perante a igreja, não é assim? O irmão está de acordo com a doutrina cristã que nós pregamos, o irmão aceita ser pastoreado, o irmão aceita, o irmão crê que Deus levanta o ministério, sim senhor, aceita senhor. Mas quando ele vira modernista, mas é nada, eu vou obedecer ninguém, que pastor é igual a mim. Isso é um pensamento modernista progressista. E por isso a pessoa sai, por isso que hoje toda esquina, quase todos os dias, nasce uma igreja nova. Porque ninguém é de ninguém, ninguém tem que se sujeitar a ninguém. Igualité, fraternité e liberté. Eu quero me libertar. Eu quero me libertar do jugo do homem. Eu não quero mais sacerdote na minha vida, eu não quero mais pastor na minha vida, porque eu sou progressista. Igualité, fraternité, todo mundo é igual. Nós temos que ser irmãos e no fim, vocês viram qual foi a irmandade que a Revolução Francesa trouxe, que é o paradigma de todas as revoluções que vêm surgindo. Então, irmãos amados, o homem pode fundar qualquer religião e não se submeter a mais ninguém. É um pensamento progressista. Número 2, por favor, 1, 2, 3. Por favor, vamos ver, vocês tomaram café e quem não tomou vai tomar pela fé, glória a Deus, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Pronto. Antigamente, você era crente da Assembleia de Deus, você era crente batista, você era crente presbiteriano, e você morria presbiteriano. Você morria batista, a não ser que Jesus lhe batizasse no Espírito Santo. Aí você vinha para a Assembleia de Deus. Por causa de uma doutrina, por causa da fé, por causa de uma experiência com Deus.
Você era assembleiano daqui de Jundiaí, você morria, se você morava aqui até morrer, você morreria, você criava no banco da igreja e morria arriscado morrer no banco da igreja também. Aí eu disse, eu nasci no banco da igreja, eu nunca vi ninguém nascer no banco da igreja, né? Então, pode até morrer, mas nascer é mais difícil, né? Então, irmãos amados, o que foi que aconteceu com as ideias modernistas e progressistas? Ninguém é de ninguém. A pertença a uma religião não tem mais significado. A pertença a uma igreja não tem significado, porque o que importa não é a fidelidade a um credo, não é a fidelidade aos dogmas, não é uma fidelidade a um modo de doutrina, como disse Paulo, a forma de doutrina a qual fostes entregue. Não, o que importa é sentir-se bem. Eu vou sair daqui, eu não estou me sentindo bem. Eu quero um negócio onde eu me sinta bem. Qual é o negócio que você se sente bem? Eu quero um negócio mais agitado. Eu quero um negócio que eu dance, que eu me balance, que eu me penere, né? Aí o que é que acontece? Aí você nega, você vai para lá não tem credo. Aquela pessoa vai para um lugar que não tem credo, que não tem doutrina, que não tem nada. Mas ele lá se sente o quê, meus amados irmãos? Bem. Esse negócio, religião significa sentir-se bem. Não é verdade. Nem sempre. Às vezes a gente está na igreja com um irmão perturbando a gente. É verdade, não, irmãos? Aqui em Jundiaí não acontece isso, mas lá acontece. Um irmão falando mal da gente, um irmão perturbando a gente, um irmão querendo barrar o nosso crescimento. Mas você não está aqui, eu vou sair daqui porque eu estou me sentindo mal. Não, a fé cristã não é baseada no sentir, é baseada no saber. Não é o que eu sinto, é o que eu sei. Não é assim? Irmãos, Jó, a pior experiência de Jó não foi a perda dos filhos, nem da casa, nem dos servos. O pior problema de Jó, sabe qual foi? Está em Jó 9:11. Não sei se é possível colocar na tela, na NAA. Jó 9:11. Olha aí qual foi o maior problema de Jó. Não foi a perda das vacas, não foi a perda das ovelhas, não foi a perda de nada. O maior problema de Jó foi Jó 9:11. Glória a Deus. Jó 9:11. Se alguém, pronto. 1, 2, 3, todo mundo. 1, 2, 3. Só que na Bíblia corrigida diz não sinto. O pior problema de Jó foi a ausência de Deus, no sentido de que ele não sentia Deus. Ele não sentia. Deus, não é que Deus não estava. Não é que Deus não estava. Deus estava com ele, mas ele não percebia, ele não sentia, ele não tinha emoção. Jó estava com as emoções neutralizadas. Mas lá no capítulo 25, ele diz, eu não estou sentindo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Dá um glória para Deus, irmão, né? Ele disse, eu não estou sentindo nada, mas eu sei. Então, o modernista não é pelo que se sabe, o modernista é pelo que se sente. Eu estou sentindo uma frieza tão grande, eu vou procurar um lugar mais quente. Vá não, que você vai matar o povo gripado lá, com o gelo que você vai levar. O problema não é a igreja, é você. Mas o modernismo, né, não tem, as igrejas modernistas, elas são rodoviárias. As igrejas modernistas são rodoviárias. Elas sempre estão cheias. É assim ou não é? Mas não é o mesmo público. A rodoviária do Tietê, se você chegar hoje lá, está cheia de gente, está ou não está? E se você chegar amanhã de manhã? Hein? Mas é o mesmo povo? Não é. Essa rotatividade de igreja é progressismo modernista. Você vai onde se sente bem, não é baseado nos dogmas. Você está ali, não é baseado numa fé racional. Você está ali, não é baseado na palavra, no credo. É pelo sentir-se bem. Se sentir bem pode ir até para uma coisa estranha, que eu não posso dizer, que ninguém pode falar mais nada. Não é verdade? Muito bem. Terceiro ponto. Glória a Deus. Número 3, 1, 2, 3, por favor. Eu me mudo para que abriu, ou que abrir na esquina. Eu não estou me sentindo bem, porque a modernidade não tem fidelidade nem à família, nem à religião,
nem a nada. Não existe o pacto de fidelidade. Nem no casamento, é assim, o modernismo não tem pacto de fidelidade no casamento, não tem pacto de fidelidade de religião. O modernismo é sem pacto. Ninguém é de ninguém. Isso é o modernismo progressista. Né? Eu vou para a igreja da esquina e me sinto bem com uma jovem que eu contei ontem, da cidade que eu pastoreei. Eu disse, minha filha, nunca mais lhe vi. Por que você não apareceu mais na igreja? Ah, pastor. Aí começou a falar, pastor, estou agora ali na igreja tal. E o que foi que houve? Sei lá, eu me sinto tão bem. Foi o que ela me disse. Mas por que você se sente bem? Ah, pastor, porque aqui não dança. E lá eu danço que a poeira levanta. Paciência, né, irmão? Ela é o quê? De acordo com o que estamos estudando, ela é o quê? Modernista e progressista. Progressista não tem compromisso com fé, com nada. Muito bem. Número 4, por favor. 1, 2, 3. Para que era que a gente era crente antigamente? E hoje, os verdadeiros cristãos, nós não somos crentes para que nós fiquemos satisfeitos. Nós somos crentes para satisfazer a Deus. É assim ou não é, irmãos amados? Mas a religião modernista, progressista, é o inverso. Em vez de você ser crente para servir a Deus, você é crente num Deus que lhe serve. Num Deus Aladim da lâmpada maravilhosa. Não é assim? Esfrega e faz quantos pedidos? 3 pedidos. Só que os crentes modernistas e progressistas, eles pedem muito mais do que 3. Não. Foi invertido. O modernismo, ele inverte. Não, você tem que ser feliz. Deus é seu servo. Deus é para você fazer você feliz. E não para servir a Deus à custa de sacrifício, como a religião proposta por Jesus. O Evangelho, Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Ser crente não é para ser feliz, né? Venha ser crente que você vai ser feliz. Essa mensagem não é a mensagem do Evangelho. A felicidade é outra coisa. A felicidade não é o que muita gente prega. A felicidade é transcendental. É a bem-aventurança eterna. É a bem-aventurança da esperança. É a bem-aventurança da crença no porvir. O modernismo não crê nisso. Ele não acredita nem que tem porvir. Por isso que é aqui e agora. Não acredita nem que tem porvir. Muito bem. O que mais? Número 5, por favor, para nós não perdermos tempo. Volto a dizer que a Revolução Francesa foi o primeiro fruto nefando e nefasto do modernismo progressista. O primeiro fruto foi a Revolução Francesa. Eu aconselho os irmãos a ouvirem o que foi a Revolução, estudarem melhor. Não os livros modernos, mas a Revolução Francesa foi uma tragédia, irmãos. Tomaram o poder da mão do rei, dizendo que o rei era um tirano, quando na realidade não era. O modernismo ele se baseia em mentiras, nas chamadas modernamente fake news. Diz que o povo da França passava fome. Eles dizem, o povo da França passava fome. Fizeram um dia uma manifestação em frente ao Palácio de Versalhes e disseram, rainha com Maria Antonieta, temos fome. E diz que ela disse, se vocês estão com fome e não tem pão, comam brioche. Que brioche era um pão bem melhor do que o pão comum. Isso nunca aconteceu. A verdadeira história é que isso nunca aconteceu. Maria Antonieta era uma mulher altamente piedosa, altamente religiosa, altamente de oração, apesar dela não conhecer o Evangelho que nós conhecemos, mas era uma mulher de caridade que criou muitos órfãos dentro do próprio palácio. Muitos órfãos. Não podia saber que tinha uma criança órfã. Diziam até que ela queria fazer do palácio um orfanato. Mas a Revolução Francesa derrubou o rei para instaurar a igualdade, a liberdade, igualdade e fraternidade. Foi verdade? Não, que igualdade que nada. Que fraternidade? Correu, foi um rio de quê, irmãos? Sangue. Tinha dia em Paris de morrer 40 pessoas por dia, 50 pessoas por dia, só em Paris.
Só em Paris. O sangue derramou. Diz que a praça chegou a um ponto dos moradores pedirem aos revolucionários que não matassem mais o povo ali na praça, né? Tem um nome francês que eu não vou me arriscar a citar para não cometer erro, porque eu não conheço francês. E eles pediram que fosse matar o povo em outro local, fizesse o local da execução, porque aquela adjacência fedia, estava fedendo a sangue. Esses foram os que prometeram igualdade, liberdade e o que, irmãos? Lá no Nordeste a gente diz assim, vá na onde? Lá no Nordeste, o Matuto diz, vá na onde, né? Vá na onda. Se você for nessa onda, e é o protótipo de todos os progressistas e modernistas. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que eles dizem que não tem mais hierarquia. É porque essa destruição da família. Porque eles dizem que a família é patriarcal e que o homem é o senhor feudal e a mulher e os filhos são os vassalos. Esse modelo de família tem que acabar. Porque é igualité. É igualité, não tem hierarquia, né? Aí isso vem para a religião. Esse vento de doutrina não fica somente lá. Agora mesmo está havendo um sínodo na Igreja Católica e mandaram consultar os católicos do mundo inteiro. Está havendo um sínodo para fazer depois um documento, porque eles vão mudar tudo mesmo na igreja. E sabe o que é que os leigos estão pedindo? Os leigos progressistas, que são grande parte, são maioria, estão pedindo para acabar com o clero, para não ter mais padre, para que todo leigo possa ministrar os sacramentos, para que todo leigo possa falar na liturgia. Estão pedindo em documento para que não tenha mais sacerdote. O que é isso aí? De acordo com o que estamos estudando? Hein? O que, irmãos? Modernismo progressista. Ah, irmão, mas isso é lá. Isso é lá. Tem gente cá também que pensa dessa forma. Ah, pastor, está vendo? E para que mandar na gente agora com essa mordomia, mandar na gente? A gente não precisa de quem mande na gente, não precisa de hierarquia. Esse pensamento é modernista, progressista e satânico, luciferiano. Quem foi o primeiro que disse que era igual a Deus? Quem foi o primeiro? O primeiro progressista foi quem? Foi Satanás. Primeiro progressista foi Satanás. Porque ele disse, subirei ao alto, acima das estrelas de Deus, no norte, das bandas da congregação, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo, igual ao Altíssimo. O primeiro progressista foi Satanás. E o primeiro conservador foi Miguel. Miguel, pastor, foi, porque quando Satanás disse isso, Miguel pegou a espada e disse, quem é como o Senhor? Miguel defendeu a honra de Deus. Não, você quer se igualar a Deus, mas ninguém é como o Senhor, porque a palavra Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus. Então Satanás foi o primeiro liberal, Satanás foi o primeiro progressista, e Miguel foi o primeiro conservador, porque disse não. Aqui não vai ter essa igualdade não. O nosso Deus nos criou e vai continuar mandando em todos nós, sim, senhor. Quem pode dar glória para Deus por isso? Né? Então, já sabe. Quem foi o primeiro liberal, primeiro modernista, primeiro progressista? Satanás. E o primeiro conservador? De que lado você está? Vigia, vaso, né? Vigia. Muito bem. Então, irmãos amados, então, de uma vez que não tem mais hierarquia, veja bem, letra A, todo mundo, por favor, para não dormir, me ajudem também a descansar a garganta. Pronto. Você sabia que a lei da palmada é progressista? A lei da palmada, ela é modernista progressista. Para tirar, claro que nós não estamos defendendo o abuso da autoridade. Nós não somos insanos, nem irresponsáveis, para aprovar a violência doméstica. Não, de maneira alguma. Mesmo antes dessa lei, os pais sábios, os pais verdadeiramente cristãos e sábios, que se seguem pela Bíblia, eles nunca produziram violência para quebrar o braço, para quebrar o pé, para maltratar, para humilhar. Não. Mas a Bíblia diz, não retires a vara da criança. Porque a estutice está pendurada no coração da criança. Mas quem é que tira? A vara da correção. Mas isso é conservador. Isso é da parte de Deus. O que é que o inimigo diz?
Não, senhor, nada de vara. Não é nem para dizer que o menino é feio. Tem meninozinho desse tamanho que quando a mãe vai dar uma chinelada com chinela havaiana, ele diz, conselho tutelar. Isso é progressismo, irmão. Para que depois, eles querem que você não dê lapada. Mas o menino vai preso. E quem vai, se você não corrigir seu filho? Ele vai ser preso amanhã, vai virar um delinquente. Né? Você não pode nem falar sério com o menino, que eles já dizem que é pressão psicológica, que é isso. Daqui uns dias ninguém vai poder fazer mais nada, porque o progressismo não tem autoridade, nem dos pais sobre os filhos, nem o que mais? Letra B, por favor. Irmão, a gente nem percebe isso. Esse progressismo. Eu sei que tem muitos patrões aqui, graças a Deus, também tem muitos funcionários. A cidade, eu tomei conhecimento que é uma cidade industrial, uma cidade muito abençoada. E agora não é mais patrão. E agora o empregado não é mais empregado. Agora tem uma nova nomenclatura. São os colaboradores. Que chique, né? Você não é mais empregado, você agora é colaborador. Por quê? Isso aí é para dizer que na empresa não existe hierarquia. Todo mundo é igual. Isso é progressismo, tão sutil. A gente nem percebe. A gente nem imagina que uma ideologia tão pesada está por trás disso. Pai não é autoridade sobre o filho. Patrão não é autoridade sobre o empregado. Quando a gente diz autoridade, não é para abusar. Nunca que estamos aqui defendendo o abuso de autoridade. Os irmãos falam, eles tiraram a lei da algema, né? Para não haver o quê? Abuso de quê? Foi assim ou não foi? Criaram a lei da algema, aliás, criaram a lei da algema para retirar a algema, para que não haja abuso de autoridade. Mas na pandemia, os mesmos que defendiam não botar algema em bandidos, algemaram mulheres indefesas. Vocês estão vendo que é uma contradição? Que tudo que eles propõem não é verdadeiro? Não é verdadeiro. É conveniência, não é uma verdade, é uma conveniência. Então, o patrão não é mais patrão, o empregado não é empregado, o patrão é um colaborador e o empregado é outro colaborador, igual a ele. É um pensamento modernista, progressista. O que mais? Letra C, por favor. Não, Mário, diz, um pastor hoje pregar, vós, mulheres, no casamento, vós, mulheres, sejais sujeitas ou submissas a vossos maridos. Quase nenhum pastor está pregando mais isso em casamento. Que é arriscado ter alguém progressista lá e fazer uma arruaça. Não é verdade, irmãos amados? Mas, irmãos, quando Deus manda que as mulheres sejam submissas ao marido, Deus não está provando abuso de autoridade, não. É a hierarquia do lar, que a hierarquia vem de Deus. Quando Deus diz à mulher que seja submissa, a palavra submissão quer dizer uma missão abaixo. Não é que a mulher é um Zé Ninguém, é que ela tem uma missão, submissão. Ela tem uma missão, porém, sob a tutela do esposo. Assim como o presbítero tem uma missão, mas sob a tutela de quem? Do pastor. Mas o progressismo, o modernismo não aceita isso. Então, o marido não governa mais o lar. Mas veja que Deus não defende abuso de autoridade, porque o mesmo Deus que disse, que inspirou Paulo a dizer que as mulheres sejam submissas aos vossos maridos, o mesmo Deus, bem pertinho, no mesmo contexto, diz, vós, maridos, amai as vossas mulheres. Como Cristo, eu acho que a missão que Deus deu ao marido foi pior do que a da mulher. Porque obedecer se obedece de qualquer jeito, é verdade, não é? Com a cara feia, embuchada, infeliz, glória a Deus. Se obedecer, obedece de qualquer jeito. Agora, amar, não se ama de qualquer jeito. A doutrina para o homem é muitas vezes mais pesada do que para a mulher. Amar a mulher como Cristo amou a igreja, pelo amor de Deus. Que deu o que, irmãos? Deu o que? A sua própria vida. E se a mulher for ruim, aí é que é doutrina pesada mesmo. Pensa numa doutrina pesada. Mas o progressista, ele não vê isso. O progressista, o modernista, ele não vê isso. Não, que não dá para ter hierarquia. Ele quer a destruição, porque o modernismo progressista, ele quer a desconstrução. Ele não se importa com as consequências, ele quer destruir. É o bêbado irresponsável. O progressista é um bêbado irresponsável dirigindo um carro.
Um bêbado irresponsável dirigindo o carro. Ele não se importa se vai matar alguém, ele não se importa se vai derrubar uma casa, ele não se importa se vai derribar um poste, ele não se importa nem se ele próprio vai morrer. O modernismo progressista é tão irresponsável quanto um bêbado dirigindo um carro. Ele não quer saber das consequências, ele quer saber que é o que ele quer destruir. Ele não quer saber de consequências. O marido não governa mais o lar. Letra D, por favor. Né? Hoje o patrono da educação é outro. Mas antigamente, e o patrono da educação atual, ele diz que a educação, o patrono atual, que eu não vou nem citar o nome dele, não se pode mais citar, mas aqui tem muitos professores e outros que não são mais sabem. O novo patrono da educação brasileira, que foi colocado pelos progressistas, pelos modernistas, ele diz que a educação só é educação se libertar o educando. Mas esse libertar o educando não é libertar no bom sentido, é fazer do educando um revolucionário. A educação para o atual, já morreu, claro, atual patrono, né, que já morreu, era um pernambucano, né, que é primo de uma freira, um negócio assim, mais ou menos, glória a Deus, né, para não dizer o nome dele. Ele era primo de uma freira, aí era, muito bem. Então, o que é que acontece com esse homem? Ele dizia que a educação só é educação se libertar. Mas esse libertar não é libertar para o conhecimento, é libertar para bagunçar, para não ter respeito a ninguém. E interessante que a grande maioria dos professores adoram esse homem. E por causa desse homem, estão levando socos e tapas na cara dos alunos. Porque foi a filosofia desse homem que gerou a educação que temos hoje. O professor não é respeitado. Quem lembra que a professora era uma segunda mãe? Quem lembra desse tempo? Pensei que só tinha eu aqui de velho, glória a Deus. Dia dos professores, por pobres que nós fôssemos, tinha que levar o quê para a professora? Um presente. Tinha que levar. A minha professora que mais marcou minha vida foi Dona Ângela, que já partiu para a eternidade. Mas que carinho nós tínhamos por Dona Ângela. Mesmo com a palmatória, com a reguada. Mas eu tinha um carinho pela Dona Ângela, era uma mãe. E se o menino desacatasse o professor, a professora levava para casa o quê? Não tinha WhatsApp, levava o quê? Um bilhetinho dentro do caderno. E no outro dia a mãe chegava. Era assim ou não era? E a professora fuxicava. E quando chegava em casa apanhava. Vê que poesia linda, glória a Deus, né? A professora avisava, fuxicava e depois a menina apanhava. E o mundo era outro. Hoje o professor é até assassinado. Se não der 10 o aluno, né? O aluno tirou uma nota péssima, mas agora não estão mais se interessando, que também agora não há mais reprovação. Mas se cismar com o professor, fura o pneu do carro do professor, risca o carro do professor e bate no professor, isso se deve ao rapaz que hoje é o patrono da educação brasileira, né? Que era aquele pernambucano que era primo das freiras, não sei o quê. Pois bem. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa séria. O marido não governa mais o lar, o professor não tem mais autoridade sobre o aluno. Agora, olha o pior, olha a igreja, letra C, letra E, ou E, como se diz aqui em São Paulo. Nós estamos nesse tempo. Falta de respeito, né? É o tempo da igualdade, é o tempo da Revolução Francesa. É igualité. Pastor é um homem igual a mim. De fato, ele é de carne, ele é de ossos, ele é um cidadão, ele tem um CPF igual a você, ele tem uma carteira de identidade igual a você. Só que Deus disse a Miriam, Miriam pensou desse jeito. Miriam foi progressista também. Miriam, Arão, pense nos bichinhos progressistas. Parece que ela usava até camisa vermelha, a Miriam, se não me engano. Glória a Deus, né? Perdão, os irmãos estão de vermelho aqui, irmão, nada contra, por favor. É brincadeira. Foi que ela disse: e por acaso o Senhor só fala com Moisés? Hein, Arão? Miriam era profeta, irmão. Miriam era profeta desde menina. Quando ela foi tomar conta de Moisés na beira do Nilo, ela já era profeta, segundo os rabinos. E parece-me que Joséfo também diz isso. Ela já era profeta. Com 13 anos de idade, Miriam já era profeta. Quando Moisés nasceu, Miriam já era profeta. Porque veja que o texto diz lá na frente: Miriam a profetiza. Então ela disse: mas é nada, quando esse sujeito nasceu, eu já profetizava. E agora ele mandando em mim, Arão. E tu, Arão, que és mais velho do que ele? 3 anos. E na cultura antiga,
O mais velho era quem mandava. Aí, meu irmão, fizeram uma reunião modernista, fizeram uma reunião progressista e queriam destituir Moisés. Os irmãos estão entendendo o negócio, irmãos amados? Porque o progressista, ele não aceita pai, ele não aceita professor, ele não aceita governo. Ele está lutando pelo governo. Quando aquele governo chegar que ele começar a sofrer, agora vai se virar contra o outro. Porque o progressista não aceita autoridade. Não aceita autoridade. Isso, se você lê os filósofos, se você lê todos aqueles filósofos iluministas, René Descartes, Locke e os outros, Thomas Hobbes, todos eles pregam isso. Isso já vem de longe. Muito bem. Vejamos agora sinais do modernismo. Vejamos sinais do modernismo. Letra A, por família. Por favor. Letra B. Sinais do modernismo. Na igreja odierna, na igreja atual e em muitos setores da nossa querida igreja. O ministro religioso não se porta, nem se veste como tais. Isso aqui, para o modernista, para o progressista, pastor está ali de paletó e gravata e aqui, é uma afronta. O modernismo não aceita isso. Ele quer que os religiosos, os ministros, foi o que aconteceu no Vaticano II, que a Igreja Católica, ela chegou ao movimento Vaticano II, concílio, ela virou modernista progressista, arrancou as batinas dos padres. Hoje eles estão tentando voltar, alguns conservadores estão tentando voltar, mas os padres passaram a andar de camisa polo e começaram a dirigir a missa, tiraram as vestes litúrgicas, começaram a celebrar a missa até de manga de camisa. Meus amados irmãos, agora isso não, mas isso é lá na Igreja Católica. Mas deixa eu dizer a vocês, eu fui a um país que eu falei ontem aqui, que já foi uma igreja mãe para nós, nós da Assembleia de Deus no Brasil, na Europa, e lá, pastor, eu fui ao culto, era tempo de verão, e o pastor estava dirigindo o culto, não era o pastor presidente, era o pastor auxiliar, dirigindo o culto de bermudas e camisa de malha. Pastor, com um tênisinho sem meia, nem meia ele tinha, coitado, glória a Deus. Irmãos, é o que os progressistas querem. Porque, me diga uma coisa, se eu tivesse aqui de tênis, eu estou dando essa palestra para vocês, se eu tivesse aqui de tênis, de bermuda, de calção, né? O que é que aconteceria? A minha palestra ia perder 80% do seu valor. Eu poderia dizer coisas lindas aqui, mas a veste não é tudo, mas a veste é uma embalagem. A veste é uma embalagem. Você dá um presente a alguém, uma joia de rubi, num saco de pão. Né? Hoje eu ganhei, a irmã Vaninha ganhou um presente da irmã Ruth e do pastor Ezequias. E é uma coisa comestível, né? Mas, irmão, só a embalagem dá vontade da gente mais nunca abrir aquele pacote. Tá lá, a gente não teve coragem de botar na mala, pastor. Eu estou querendo levar para casa assim mesmo. Glória a Deus. Porque a embalagem fala muito. Se o pastor chegasse lá com aquele lindo presente, uma coisa saborosa, gostosa, se ele chegasse lá num saco da farmácia, perde a elegância. A roupa fala. A roupa não é o tudo, mas é a embalagem do tudo que está dentro. O pastor tem que se portar como pastor. Ele não pode chegar no público, claro, não estou falando da vida privada, ele não vai ficar de paletó e gravata o dia todo, ele não vai no supermercado de paletó e gravata, ele não vai ao almoço de paletó e gravata, uma janta, não. Mas ele tem que ter a postura de pastor. No púlpito sagrado, quando eu venho de qualquer jeito, eu estou desvalorizando aquilo que eu estou falando. E os progressistas, você vê essas igrejas progressistas, né? É tudo preto, parecendo com o quê? Que é para secularizar. Agora a moda é a igreja preta, com luz e né? A igreja pintada por fora e por dentro de preto. Quem passa na porta pensa que é o quê? Um lugar profano, uma boate.
Isso é progressismo, eles nem percebem. Eles pensam que é uma estratégia de ganhar os jovens. É uma estratégia, não, meu irmão. A estratégia de ganhar uma geração é o poder do Espírito Santo e a pregação da palavra. Eu quero parabenizar o pastor Ezequias. Pastor, quando eu cheguei aqui eu fiquei contente. Quando eu olhei para o seu púlpito, que vi o púlpito propriamente dito, que é o móvel. Quando eu vi as cadeiras, quando eu vi a cadeira do presidente, eu fiquei contente. Sabe por quê? Porque tem a Assembleia de Deus que arrancaram isso aqui, pastor. O santo, irmão, esse negócio aqui é desde a igreja, está provado que esse método de púlpito, de altar, vamos usar essa expressão, é desde a igreja primitiva. Os anciãos da igreja, os presbíteros, ficavam em semicírculo. Por sinal, as primeiras basílicas cristãs, o presbitério, que chama de presbitério, onde sentavam os presbíteros, era em semicírculo. O senhor conhece isso? A arqueologia paleocristã e a arqueologia dos primeiros tempos da igreja, sempre o presbitério, o seu lugar é no púlpito. As nossas igrejas estão arrancando os púlpitos, não tem mais púlpito, é um atril. Você sabe o que é um atril? É uma estantezinha bem magrinha, glória a Jesus, um palito assim segurando uma plataforma, ninguém nem vê, parece que o pastor está na frente de nada. Irmão, parece nada. Não, pastor, isso não é nada. Não é e é. Um púlpito desse modelo dá um ar de sacralidade, dá um ar de autoridade. Progressismo não quer isso aqui não. Tirou das escolas, eu falei ontem, tirou das escolas e está tirando das igrejas. Aí o que vai para lá? A banda. O pastor e o presbitério, ninguém sabe onde anda, e a banda é lengo-tengo, progressismo, modernismo, que nem nós percebemos, irmão. Veja o diabo como é que trabalha, né? Muito bem. O púlpito desaparece, os ministros não se vestem mais como tal, né? A pregação incisiva, irmão, na igreja que eu fui lá no outro país, que eu quase dizia o nome agora, a pregação, pastor, não teve pregação, nem Bíblia ele levou, pastor, nem Bíblia. Foi lido só o texto na tela, ninguém com Bíblia, e eu e a irmã Vaninha e uns pastores, com a Bíblia desse tamanho debaixo do braço. E eles olhando para a gente assim, numa igreja que já foi mãe de nossa igreja. Ninguém com Bíblia. E a pregação foi, o tema da pregação, a mordida da cobra na perna da minha sogra. Foi o tema da pregação. Foi o que eu aprendi lá, pastor, foi isso, glória a Jesus. E mostrou no telão a perna da velha. Uma vaninha estava lá também. Mostrou no telão a perna da velha. E porque a minha sogra, porque não sei o quê. Porque... É progressismo. A palavra, irmão, não é para dialogar. Eita, perdão, pastor. A palavra não é para dialogar, não. A palavra tem que ser incisiva. Jesus disse pregai. A palavra é pregar no grego, é querigma. Querigma não é uma conversinha mole, não. Querigma é uma proclamação de um decreto que não tem discussão. Para pregar, não é para dialogar e nem para ficar massageando, coach, né? Coach que chama agora, não é para ficar massageando, é pregação. E em português eu vou dar uma etimologia minha, é pegar o prego e meter na tábua, invadir a tábua e pregar a tábua e segurar a tábua. Mas o modernismo é uma palestra, é uma conversa mole, é tapioca, mordeu beijuba, rambambam, caixa de fósforo, tocou fogo, incendiou. Isso não é pregação. É exatamente o que o progressismo quer, irmão. Deixa eu me sentar, glória a Jesus. Senão hoje não tem nem oferta. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Que palavra boa, né, irmãos? Eu creio que os irmãos que estão acompanhando, mesmo online, esta palavra enriquecedora vai contribuir muito para a vida da igreja. É o tipo de mensagem que a gente não vê nos cultos de ensino
é só na escola bíblica mesmo, não é? Muito importante. A igreja se coloca de pés, irmãos. Nós vamos orar neste momento para que Deus possa abençoar a sua vida. Você vai contribuir, você vai dar a sua oferta, seu dízimo. Isso faz parte do culto, nós já aprendemos sobre isto, mas nós oramos para que Deus possa abençoar a sua vida, dando saúde, prosperidade, e que você possa contribuir com alegria na casa do Senhor. Amém, irmãos? Em qualquer reunião, em qualquer evento, é cobrado para a entrada valores altos para participar de eventos. Aqui é de graça, aqui é de graça. Deus nos abençoa e nós damos a Deus aquilo que Ele já nos deu. Não é verdade, irmãos? Depois desta oração, a nossa irmã Ruth vai estar louvando a Jesus. Mas para esta oração, eu quero honrar o esposo da irmã Ruth, pastor Isaías de Assis, missionário que vai estar ali em Guiné-Bissau. Eu quero convidá-lo para fazer esta oração. Pastor Isaías de Assis fará esta oração e a irmã Rutinha de Assis logo mais vai estar louvando a Jesus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Oremos. Querido Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que estamos recebendo, esta palavra sólida e tão abençoada para nortear a nossa vida, Senhor. Senhor, agora nós queremos te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos aqui presente, que estarão agora, Senhor, oferecendo os seus recursos financeiros, dízimos de ofertas para o teu trabalho, Senhor. Abençoa, multiplica, Senhor, os recursos dos teus filhos, no bolso, na despensa, no trabalho, em tudo, Senhor. Estende as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um dos teus filhos. Aquele, Senhor, que não tem os recursos hoje para contribuir, Senhor, prepara, abençoa, Senhor, para que na próxima oportunidade todos possam contribuir com alegria para a tua obra. É a nossa oração e adoração no nome de Jesus. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandone meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. Não se entrarem na batalha
pelos temores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá no mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Aleluia! Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, as perguntas, vocês podem passar para os diáconos, que no final da palestra o pastor vai responder essas perguntas. Bom, nós temos aqui alguns livros da CPAD. Bom, o meu livro os irmãos já conhecem, o Pentecostalismo Brasileiro, estão à disposição, já à disposição. Tenho aqui, olha, Entre a História e o Espírito. É um livro de um autor que fez o mestrado em Springfield, nos Estados Unidos. O orientador dele foi o doutor esqueci agora o nome dele, é autor do livro lá da Teologia Sistemática com a Perspectiva Pentecostal. Stanley Horton. Stanley Horton foi o orientador dele. Eu dei o testemunho dele no meu livro, O Verdadeiro Pentecostalismo, que ele deu uma palestra para um grupo de teólogos tradicionais, e ele, com muita ousadia e na unção do Espírito Santo, ele disse: olha, o cessacionismo é pós-bíblico. Não faz sentido Deus derramar o Espírito Santo na sua igreja e depois derramar, usou até essa expressão, e depois derramar, isso não faz sentido. O pentecostalismo é bíblico, o cessacionalismo, o cessacionismo é pós-bíblico, né? E ele deu ali testemunho da vida dele, da esposa. E esse livro trata da obra pentecostal, Entre a História e o Espírito. Ele tem muitos livros publicados em português aqui no Brasil. Agora, esse aqui, Comentário Bíblico Pentecostal, eu fiquei contente, viu, pastor Jefferson? Tem 2 volumes, porque o meu é um volume só, e é difícil para a gente manusear, né? Mas é um livro muito bom, é um comentário do Novo Testamento, sobre uma perspectiva pentecostal, e um dos editores é o Roger Stronstad, que o Gutierrez falou dele aqui na segunda-feira. Muito bem. E o guia didático do leitor da Bíblia, né? Sempre você encontra aquele versículo que você tem dificuldade. Existe na Bíblia versículos que são difíceis de compreender. E aqui é um guia de como estudar a Bíblia, como ler a Bíblia. E esse material está à disposição dos irmãos ali no estande da CPAD, à minha direita, que é um paraíso, e o outro paraíso está aqui do lado esquerdo, ao estande da Sociedade Bíblica do Brasil.
Deus abençoe a cada um dos irmãos. E também, meus irmãos, eu perguntei aqui se alguém tem notícia do pastor Levindo. Ele está bem, graças a Deus, o filho recebeu alta. E vamos continuar orando pela família do pastor Levindo. Muito bem. Meus irmãos, nós vamos fazer uma oração agora para retornar a palavra, mas antes vamos orar por dois pedidos que chegou para nós. E muito importante a gente, todos os irmãos, orar confiando, com fé, porque nós sabemos que o Senhor faz a obra, se assim for a sua vontade. Pastor Ezequiel Alves pede oração em favor da irmã Letícia Chignoli, que se encontra internada no Hospital São Vicente. E pela medicina não há mais solução. Ela é esposa do presbítero Leonardo Chignoli, da Vila Marlene. Eu creio que toda a igreja conhece. Nosso irmão, nossa irmã Letícia é muito jovem ainda, não é? Muito jovem. Então Deus pode fazer um milagre. Nós cremos, se assim for a sua vontade. E também temos um outro pedido do Anderson. Ele pede oração por Raquel e filhos, para Deus libertar e salvar. A igreja se coloca de pé. Nós vamos estar orando neste momento ao Senhor. E eu creio que Deus pode fazer um milagre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a nossa irmã Letícia, para que o Senhor faça a sua obra, estenda suas mãos. Eu creio, Senhor, se assim for a tua vontade, que a tua serva continue te adorando na terra. Ela pode ser curada hoje. Senhor, a tua igreja apresenta a irmã Letícia, em nome de Jesus, faz a tua obra. Todos esses dois pedidos, Senhor, que está apresentado para a igreja, coloca as tuas mãos e responde o pedido da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Meus irmãos, obrigado por não terem ido. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos prosseguir. Né? É a letra D, por favor. Né? Sinais do modernismo. ABC. Glória a Deus. Muito bem. É a letra C. Vamos todos. 1, 2, 3, por favor. Os irmãos estão vendo isso, né? Muitos são educadores aqui, muitos são professores, e talvez nem tenha se percebido da mudança tão paulatina e tão sorrateira que houve na educação. Né? Eu falei ontem, rapidamente, que antigamente, na Idade Média, o professor, ele dava aula de uma cátedra. Estava até comentando com o pastor hoje, o pastor estava comentando conosco sobre isso, né? Era uma coisa solene. Depois, a cátedra desapareceu e veio o birô, mas numa plataforma. Depois, tiraram a plataforma e ficou só o birô no chão. E hoje, na maioria dos lugares, não tem mais birô, não tem mais nada. O professor senta no chão. E por quê? Porque é a filosofia da Revolução Francesa. Igualité, fraternité e liberté. Todo mundo é igual. E a educação é para libertar. Então, o professor se faz de humilde e senta no chão e ele diz: eu não sou mais professor, eu sou facilitador. E eu vim aqui aprender com vocês. Ora, eu estou pagando para aprender com aquele terrível e ele diz que vai aprender comigo. Né? Então, meus amados irmãos, o ensino não é mais incisivo. O ensino termina e no fim, eu não sei se vocês conhecem esse ditado que tem lá no Nordeste: entra por uma perna de pinto, sai por uma perna de pato, e o Senhor Rei mandou dizer que cada qual contasse 4, e pronto, glória a Deus. Né? No fim, está aí essa geração, né? Quem diz são os institutos de pesquisa, a educação péssima, de péssima qualidade, né?
Tem advogado de direito, aliás, tem pessoas que fizeram direito, que tem um professor meu que ele dizia que às vezes é tão deficiente o ensinamento, o ensino, que ele não sabe de fazer uma diferença entre um despacho de macumba e um despacho judicial. Ele não sabe fazer a diferença. Porque essa tal de democratização do ensino, em vez de trazer benefício, isso aí não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas oficiais, o próprio governo sabe disso, e os que criaram essa tragédia, eles sabem também, que mas o problema é desconstruir. O objetivo é uma desconstrução total. Professor não é mais professor. Letra D, por favor. Muito bem. Não sei se vocês já viram nos aeroportos, né? Eu não ando tanto, mas as poucas vezes que ando, já vi no aeroporto. Passa, eu estava lendo assim, de repente passa aquela senhora com a saiona arrastando no chão. Quando eu levanto a cabeça, não é uma senhora, é um senhor. Né? Aquilo ali é uma provocação, aquilo ali é para desafiar mesmo, para mostrar que é progressista, para mostrar que é modernista. Né? E não é nem porque queira, nem porque goste. É uma rebelião. É uma rebelião contra o conservadorismo. É progressismo, não tem diferença. Por isso que está aí a ideologia do gênero, né? Essa confusão, por isso e por outros motivos que não dá tempo de nós tratarmos agora, mas está aí essa triste situação. Agora, irmãos amados, nós vamos ver agora o pós-modernismo ou a modernidade líquida em poucos minutos, com o que Deus conceder a graça de nós aprendermos, né? O pós-modernismo, ou a modernidade que já descambou na modernidade líquida, ela é já o esfragalhamento, né? Já é o esfarinhamento, o esfarelamento de tudo. Já está tudo sendo virado líquido, tudo que tinha de construído, tudo que tinha de sólido, já virou líquido, já virou água, já derreteu. Então, meus amados irmãos, e eles propõem uma nova sociedade. Eles propõem um novo modelo que dizem que é para ser implantado até 2030. Dizem que é para ser implantado a dissolução total, tudo virá líquido até 2030, segundo os projetos deles. Mas pode ser que antes de 2030 o Senhor Jesus venha e o projeto deles seja frustrado, né? Porque o projeto da liquidez total vai ser só 3 anos e meio. Vocês sabem disso, né? 3 anos e meio, que é o reinado do anticristo, que está no Velho Testamento e no Novo. Então, irmãos amados, mas nós cristãos não podemos abrir mão do sólido que está nas Escrituras, que está nos bons costumes. Não podemos abrir mão do sólido, não podemos também nos liquefazer, não podemos aceitar essa liquefação. Tem crente que está aceitando, mas nós não podemos aceitar isso. Nós somos conservadores. Pastor, a igreja é conservadora? É, sim, senhor. Porque Paulo disse a Timóteo, guarda o bom depósito da fé. Não podemos abrir mão, não podemos, é para guardar o depósito da fé, é para guardar a palavra. E nós vemos aqui, que eu não vou ler para não tomar tempo, mas na Espanha, na Europa toda, existem muitas estradas feitas pelos romanos, estradas feitas pelos Césares ainda naquela época, que permanecem até hoje. Inclusive pontes, eu não sei como era que eles faziam, pontes enormes sobre rios, sem a tecnologia que a gente tem hoje. E lá na Espanha tem uma cidade que eu quando eu li, não sei se tinha ou não gravei, uma cidade na Espanha onde tinha uma ponte do tempo de Roma, mais de 2000 anos, que a Espanha, né, foi colonizada pelos romanos também. E aquela ponte velha, tá 2000 anos que ela servia, passando carroças, passando carros, passando isso, aquilo, outro. Quando foi agora no século XX, ela é estreita, e disseram, vamos fazer uma ponte moderna, no começo do século XX, e vamos deixar essa aí somente de lembrança, somente de memória. Fizeram uma ponte de ferro ao lado da ponte velha, da ponte antiguíssima, da vetusta ponte. Meus amados irmãos, a ponte nova demorou uns 30 anos. Com 30 anos começou a apresentar defeito, resultado, volta a andar pela ponte velha.
porque a ponte nova não tinha segurança, veja só, a ponte moderna não tinha a segurança da ponte do tempo dos Césares. Isso é uma lição para nós. É uma lição para nós, né? O sólido que foi construído é seguro, e essa liquidez é insegura. É uma ponte nova que vai terminar rachando, vai terminar se esfarelando e não vai dar em nada. Pelo contrário, vai dar na destruição. Meus amados irmãos, o que é a modernidade líquida? Tem um patriarca da modernidade líquida, que é um tal de um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman. Esse homem, ele tem livros, vocês vão achar os livros dele. Ele não aceita que se diga pós-modernidade, porque ele acha que a pós-modernidade já passou. Agora já é modernidade líquida. Vamos ver um pouquinho quem é esse homem, para que vocês saibam, para a gente depois entrar no assunto propriamente dito. Número 1, por favor, que seja colocado na tela. Número 1. Leiam, por favor, me ajudem. 1, 2, 3. Não, vamos passar isso aqui, pastor. Aqui é a pré-modernidade. Vamos passar para o item 6, o próximo, para não atrasar, porque o tempo está curto. Muito bem. A modernidade, mas... Não, é o tópico 6. Depois daquelas do modernismo, modernidade líquida, revendo as fases do modernismo, nós não vamos rever, porque já revemos hoje. E agora o número 6, que é o pós-modernismo de Zygmunt Bauman. O pós-modernismo de Zygmunt Bauman. Mas para adiantar, ele era o quê? Número 1, todo mundo, 2, 3. Número 2. Isso, evidentemente, na Segunda Guerra Mundial. Terceiro tópico. Pronto, esse é a síntese da síntese do Zygmunt Bauman. Ele era um judeu, polonês, comunista, marxista, e quando era discípulo de Karl Marx, era discípulo de Engels, e ateu. Ele não era nem agnóstico, ele era ateu mesmo, ele era ateu totalmente. E esse indivíduo, ele fugiu da Polônia para não morrer nas câmaras de gás, quando os judeus foram recolhidos para irem para os campos de concentração. Ele fugiu da Polônia, salvo o melhor juízo, creio que foi para os Estados Unidos. E esse indivíduo, ele nasceu em 1925, morreu agora recentemente, em 2017. Vamos ver agora o número 4, por favor, o tópico 4. 1, 2, 3. Ele não aceita a expressão pós-modernismo. Por quê? Porque ele diz que o modernismo não passou. Pós quer dizer uma coisa que já passou. Ele tirou essa expressão pós-modernista e ele disse, não, nós estamos agora, chegou a época da modernidade líquida. O que é modernidade líquida? É que ele achava que chegou a fase de que tudo que foi construído no passado, a cultura, a moral, a ética, a religião, os costumes, toda a civilização judaico-cristã, toda a civilização que a igreja, através da Bíblia, impôs ao mundo durante 1000 anos, apesar da deficiência do cristianismo da época, e ele diz que agora já desmanchou. Em outras palavras, virou líquido. E o projeto é avançar essa liquidez. Por isso que está à pressa. Né? Vocês veem que a gente, se você não toma, precisa tomar um calmante. Quando você abre os vídeos do YouTube, pelo amor de Deus, é tanta notícia ruim, é tanta coisa. Né? Agora mesmo um pastor na Bahia, porque usou uma expressão que não ofendeu ninguém, apenas foi contra o que eles tanto defendem, pois está obrigado agora, pelo senhor juiz, ou é uma senhora juíza, da comarca onde ele mora, obrigado a 30 cultos, veja que punição terrível, ele pedir perdão e dizer que errou. 30 cultos na igreja, uma igreja batista, ele tem que pedir perdão pelo erro que cometeu contra essa classe de gente e desfazer o que disse. E o coitado, se tremendo de medo, ele aceitou essa, é o TAC, né? É o termo de ajustamento de conduta, aceitou esse termo, essa humilhação durante 30 domingos, ele vai passar quase um ano, todo domingo pedindo perdão. Né?
Veja só onde nós chegamos. Porque é uma pressão, né? Agora mesmo foi derramado, há 3 meses passados, 40 milhões de dólares para financiar essa agenda. Quando uma loja adota essa agenda, não é porque o dono da loja tem essa ideologia. Quando a empresa adota, não é só porque ele tem essa, ou uma mulher, tem uma mulher de um grande magazine aqui no Brasil, que ela está defendendo mesmo, uma mulher já multimilionária. Por que é que ela está defendendo tanto? São os milhões de dólares que eles recebem para propagar essas ideias, né? Você vê que lojas, biscoitos, roupas, veículos, empresas de veículos, é assim ou não é? Todo mundo nessa agenda, nessa carreira. Por quê? Eles dizem que é porque chegou o tempo da liquidação, de liquefazer, de derreter tudo, de perder a forma que tinha, né? Mas nós sabemos que o projeto deles vai ser frustrado, porque nosso Senhor vai raiar nas nuvens dos céus, né? Eles estão vendo por um lado e nós temos vendo pelo lado da profecia. Isso está acontecendo lá em Apocalipse 12:12, parece. Ai de vós que o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso aí é porque o diabo sabe. Então a agenda está, que é para deixar, o diabo quer que tudo seja líquido. Foi isso que Zygmunt Bauman disse. Para deixar tudo derretido, toda moral, toda ética, toda religião, todos os princípios cristãos tem que se derreter, tem que virar água. É isso, modernidade líquida. Vamos para frente, por favor. Número 5, todo mundo leia, por gentileza. 1, 2, 3. A modernidade líquida é isso, representa, a palavra é aquela, o desmanche. O desmanche na área de quê? Para tudo ficar volátil. O que é uma coisa volátil? Me ajudem, por favor. O que é uma coisa volátil? Hein? É uma coisa que desaparece, né? O álcool é volátil, não é assim? O álcool é volátil. O éter é volátil, não é assim? Hein? É o éter. Abriu, ele vai embora. Então, a modernidade líquida é para desmanchar, fazer tudo ser volátil, tudo ser destruído, tudo ser acabado. Isso é a modernidade líquida. Tirar tudo que é sólido das estruturas da sociedade, da política, da economia, é para destruir tudo. Aí não diz tudo não. É política, é economia, é religião, é moral, é ética, tudo. É para desmanchar, para liquefazer. E depois, e o pior não é nem para deixar a água, é para ficar volátil. É para, como disse o nosso irmão, é ser como éter. Eles querem que daqui até 2030, tudo que foi construído em 2000 anos, seja o quê, meus amados irmãos? Seja volatilizado. Inclusive a igreja. Inclusive não, e principalmente a igreja. Mas o Senhor disse, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia, glória a Deus. Eles querem liquidar a gente, mas não vão poder. Porque é promessa, a igreja tem uma promessa. Quem dá glória para Jesus por essa promessa, as portas do inferno não prevalecerão. Vamos mais adiante. Número 6, por favor. Todo mundo lê que nós temos que terminar em tempo hábil. 1, 2, 3. Pronto, veja que paradoxo, veja que dança de letras. A modernidade líquida, ela a priori, ela prioriza o indivíduo, o ser humano individual. Por exemplo, né? Eu não tenho nada a ver com os paradigmas da sociedade. Eu não tenho nada a ver, eu sou um homem, mas eu quero andar de saia. Eu quero andar de saia porque eu não tenho nada a ver com o coletivo. Eu sou o individual. Isso é modernidade líquida. É priorizar o individual. Não, você tem que respeitar. É de onde vêm as minorias. Os irmãos estão entendendo? As minorias, essa proteção às minorias,
né? É para individualizar. Porque você é negro, porque você é índio, porque você adere, é de um sexo, mas quer ser de outro. Aí é priorizar o indivíduo. Mas isso pode mudar, e nós temos visto. Nós temos visto. Por quê? Porque quando interessa a ditadura que comanda essa modernidade líquida, ela deixa de priorizar o indivíduo e diz que para priorizar o coletivo. Por exemplo, agora está sendo estabelecido que o indivíduo não tem mais vez. Como eles já cresceram, como o modernismo já cresceu, o modernismo agora não prioriza o indivíduo, agora é o coletivo. Você tem que tomar essa picada, porque se você não tomar essa picada, você é um malvado, você vai prejudicar a sociedade, o seu direito e a sua garantia individual. Eu não estou sendo contra, irmão. Eu não sou da ciência. Eu estou falando do método que está sendo usado e do que está escrito aqui. Uma hora quem prevalece é o individualismo. E outra hora, quem prevalece é o coletivismo. Varia, dança. Uma hora está para lá e outra hora está para cá. Não existe, é a insegurança. E isso produz uma insegurança jurídica. Nós estamos numa insegurança jurídica como nunca vista. A lei está aqui, mas um grupo de 11 pessoas desmancha qualquer lei em 5 minutos. Isso aí é a modernidade líquida. A modernidade líquida traz insegurança jurídica. Quem manda é a ditadura. A ditadura é quem manda. Se está dizendo matar alguém, mas se interessar aquele grupo ditatorial, que aquela pessoa que foi morta, né? Vocês veem, por exemplo, o caso do presidente, né? A facada que o presidente levou nunca foi investigado, nem vai ser. Nunca foi investigado, nem vai ser. Porque não tem mais segurança, o quê? Jurídica. Está aqui o advogado e mais alguns advogados. Não tem. O poder que era o poder judiciário, agora virou poder legislativo. Coisa, né? Que eles estão contrariando o próprio iluminismo. Porque quem fez a tripartição dos poderes foi Rousseau. Rousseau foi quem criou a tripartição dos poderes. Não foi assim? Foi ele quem criou. Quer dizer, mas para salvaguardar os interesses da ditadura, eles mudam. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a modernidade líquida, ela a priori prioriza o indivíduo, a liberdade. Eu sou um indivíduo e eu não tenho que andar como a sociedade. Aí, de repente, quando muda o interesse, não, você tem que se adequar à sociedade. Agora não é mais o indivíduo, agora é o coletivo. Vai para lá, é uma valsa, né? 2 para lá e 2 para cá. Depende da dança, depende da música. Uma hora está do lado do individualismo e outra hora o individualismo, os direitos e as garantias individuais vão para o chão. E quem vale é a coletividade. Meio que tempos difíceis. Eu nunca pensei de viver esse tempo. Para mim está sendo uma novidade insuportável. Uma novidade triste. Uma novidade maligna. Número 7. Por favor, 1, 2, 3. Letra A. 1, 2, 3, todo mundo. 1, 2, 3. Oito. O grande originador do niilismo foi Nietzsche. Vamos ver agora. Letra A. E Nietzsche foi o grande. O niilismo é que está tudo aniquilado. No latim, niquilismo, né, é uma palavra de onde vem a palavra aniquilar. Não tem nada. Os valores é para aniquilar tudo, para virar tudo nada, virar tudo pó. E o grande idealizador disso foi um dos iluministas, Nietzsche. Creio que muitos dos senhores conhecem ele. E resultado, ele foi o idealizador da morte de Deus. Foi ele quem propagou que para se estabelecer essa nova sociedade, para se estabelecer esse novo modelo, tem que Deus sair do mapa. Evidentemente, quando ele diz a morte de Deus, não é que Deus vai deitar numa cama e vai morrer. É que a ideia de Deus, os mandamentos de Deus,
as ordens divinas, a que criam a cultura, esse Deus, ele deve o quê? Desaparecer do cenário. Foi esse rapaz, o Nietzsche, o grande do iluminismo, que eu chamo de intrevismo, né? Que a luz é Jesus, a luz é Cristo, e ele já veio há 2000 anos atrás. Glória a Deus. Então, irmãos amados, esse indivíduo, ele disse que tinha que Deus sair de cena. Por que é que tem essa perseguição, né, a favor de tudo que Deus é contra? É verdade, não é? Deus é contra o aborto, né? Estão dando dinheiro a quem abortar. Estão dando dinheiro, derramando nas clínicas de aborto, nos parlamentos para aprovar o aborto, a empresas para defender o aborto, a governos para defender o aborto, a tribunais. Dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Por que isso? Porque Deus tem que sair do mapa. Os ideais divinos têm que sair do mapa. E na palavra de Nietzsche, Deus tem que morrer. Deus tem que desaparecer para estabelecer a nova sociedade do caos. Primeiro tem que destruir tudo para depois reconstruir uma nova sociedade, que eles estão dizendo que querem isso até 2030. Não sou eu que estou profetizando, são eles próprios. O grande reset, já ouviram falar do grande reset? É justamente a liquidez, é apagar tudo para criar um novo, sem Deus. Mas eles não vão fazer isso, porque só teve um que disse assim: eis que crio novos céus e nova terra em que habita a justiça. Se eu fosse você, daria um glória para esse Deus. Nietzsche nem conseguiu, nem vai conseguir acabar com Deus. Não temas, ó pequeno rebanho, não temas. Veja bem, então, irmãos amados, esse indivíduo, né, vamos ver agora, ele quer acabar com a ideia de Deus, que ele chama de morte de Deus. Letra B, 1, 2, 3, todo mundo. Olha, o Nietzsche dizia que quando Deus fosse varrido do mapa, quando a religião for varrida do mapa, eles dizem, os progressistas dizem que a causa da contenda do mundo, a causa da falta de paz, é a religião. Principalmente o proselitismo. E a igreja cristã evangélica, ela é proselitista. O que é o proselitismo? Conquistar novos adeptos. Por quê? Porque foi o nosso Senhor quem disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulos de todas as nações. Uma igreja que deixa de ser evangelizadora, brevemente deixará de ser evangélica. Uma igreja que deixa de ser evangelizadora, ela deixará de ser evangélica. E eles não querem mais isso. Eles não querem mais que se evangelize, que se pregue. Eles estão criando todo o mecanismo para tolher o evangelho, porque eles estão na doutrina de Nietzsche, que profetizou a morte de Deus, que Deus desapareça do mapa. É o desejo deles. É o desejo dessa gente. Mas o que é que acontece, né? Ele profetizou que quando Deus morresse, na mente do povo, claro, tudo melhoraria. E você veja só que essa desgraça vem se instalando, agora que é para liquidar mesmo, mas já vem há muito tempo. Só que depois da morte de Nietzsche, quando já as ideias modernistas estavam tomando conta do mundo, foi quando houve as maiores tragédias. Eles falam da Inquisição, eles falam da igreja, eles falam não sei o que, de fato houve tragédias, mas, irmão, a Inquisição em 1000 anos não matou nem o dízimo do que os progressistas e modernistas mataram. Na Primeira Guerra Mundial morreu não sei quantos. Eu estou sem as cifras, se alguém tiver essas cifras, porventura me ajude. Na Segunda Guerra Mundial, só de judeus, morreram quantos, meus amados irmãos? 6 milhões. E mataram homossexuais, mataram ciganos, mataram testemunhas de Jeová. Porque eles estavam varrendo Deus. Eles não queriam Deus. Mas veja só, quando eles chegam, eles dizem que querem criar uma nova sociedade e dizem que nós somos os causadores da desgraça. É como Elias e Acabe. Quando Acabe encontrou Elias, foi que ele disse: achei-te, ó quem? Perturbador de Israel. Foi assim?
Ainda hoje, eles acham que é a mesma coisa de Acabe e Elias. Eles acham que nós somos os perturbadores, que nós somos a causa da tragédia do mundo. É a religião, principalmente a religião cristã. Mas só que é o contrário. A gente olha para eles e diz: perturbador de Israel, é tu e a casa de teu pai. Eles é quem estão. A palavra perturbar, ali no hebraico, quem sabe dizer direitinho é o pastor Ezequias. É causar desgraça, é causar caos, é causar atraso, é causar miséria. A palavra perturbar ali é causar uma insatisfação, causar uma tristeza, uma desgraça. Eles dizem que nós somos, eles são o Acabe, que dizem que nós somos os perturbadores de Israel, quando na realidade os perturbadores de Israel são eles. Veja só, para nós encerrarmos no horário certo, né? Eles dizem aqui que quando Deus morresse, tudo melhoraria. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, os marxistas comunistas que tomaram a Rússia, tomaram a China, tomaram parte do leste europeu. Irmão, diz que até hoje ninguém sabe quantos marxistas mataram. Eles que falam da Inquisição, meu Deus, dizem que as cifras são no mínimo de 100 milhões de mortes. 100 milhões de mortes que o marxismo promoveu no mundo. 100 milhões de mortes. E um outro autor que eu li, ele disse que só no dia do juízo é que vai saber quantos foram realmente, porque 100 milhões é pouco. Mas eles prometem que quando Deus sair da sociedade, o mundo vai ter paz. É o que está em Tessalonicenses, né? Quando disserem ao quê? A paz e segurança. Mas nós já vamos terminar daqui a pouco. Então, meus amados irmãos, vamos ver agora letra C, que já está caminhando para o término. Letra C, por favor. 1, 2, 3. Não é esse aí não, é agora. Sim, por favor. Muito obrigado. 1, 2, 3. Pronto, para aí que eu vou contar a história. O que está acontecendo no mundo hoje, expulsando Deus, é semelhante. Diz que ia um coche. Os irmãos sabem o que é o coche, né? Era aquela carruagem grande, que carregava até de 6, 10 pessoas. Aqui no Brasil também chamava Berlinda, no tempo do Império. Lá ia uma carruagem, com os passageiros brincando e conversando, e eles se aborreceram com o cocheiro. O cocheiro ia do lado de fora, né? A Berlinda do povo ia dentro, e o cocheiro... E esse cocheiro não está gostando dele guiando essa carruagem, não. Vamos expulsá-lo? Vamos expulsar o cocheiro. Aí, cocheiro desce, o cocheiro, você não pode descer não, que eu sou responsável pela carruagem. Mas você não sabe dirigir. Desce. Aí pegaram os gaiatos, empurraram o cocheiro caiu para lá, não sei se quebrou perna, se quebrou braço. E a carruagem em disparada. Aí o cara que empurrou o cocheiro disse: chega, quem de vocês sabe dirigir a carruagem? Aí todos que estavam dentro disseram: eu não sei, outro eu não sei. E você não sabe não, você que empurrou o cocheiro? Eu mesmo não. Ninguém sabia dirigir a carruagem. Resultado, os cavalos em disparada levaram o coche para onde? Para o abismo. Expulsando Deus da direção do mundo é expulsar o cocheiro da direção da carruagem. E ninguém nesse mundo sabe dirigir essa carruagem. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo é quem sabe dirigir essa carruagem. E quando tira Deus da carruagem, a carruagem vai para o precipício. Irmãos, ontem eu passei um pouquinho da hora, hoje eu vou terminar mais cedo. Tem mais coisa aqui, mas eu acho que o que Deus tinha para vocês nessa noite foi suficiente. Irmãos, oreis por nós.